Às vezes as câmeras registram coisas que fogem da realidade, que quando assistimos nossos olhos veem, mas nossa mente se recusa a acreditar, que vão desde momentos que desafiam a lógica, até criaturas nunca antes vistas pela humanidade. Assista esses vídeos rápido e tente achar uma explicação para cada um deles. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu likeão, se inscreva aí no canal e roda a vinheta. Pensando em comprar uma TV nova, um amigo estava junto de outro numa loja, admirando a qualidade da tela do aparelho, mas os dois acabaram se surpreendendo com o que apareceu nela. Whoa, that's a cool TV. And the TV reflection. Rowan's like, hell no, I'm out. Quando a filha de um deles se aproxima da tela de LED, o reflexo dela apareceu nítido. Só que ela não estava sozinha. Bem ao lado dava para ver claramente o reflexo de outra criança. O detalhe mais perturbador, não havia mais ninguém ali. O clima ficou ainda mais sinistro quando a menina real tentou se aproximar do reflexo estranho e ele simplesmente desapareceu, como se nunca estivesse ali. Falha bizarra do aparelho ou uma manifestação sobrenatural capturada bem diante dos nossos olhos. Existem animais que ainda se movem mesmo depois de mortos por causa de estímulos nervosos. Tá, eu já sabia disso, mas nada me preparou para algo tão bizarro quanto isso. Sério, aquele corte do boi parecia estar vivo. Mesmo pendurado ali, sabe-se lá há quanto tempo, ele continuava se contorcendo. Era como se estivesse tentando escapar. O jeito que se movia era tão esquisito que eu juro, quase dava para acreditar que tinha uma alma presa ali dentro, lutando para sair. E o mais estranho, só aquele pedaço de carne se mexia. Os outros cortes, parados, quietos, mas aquele era como se tivesse vontade própria. O açougueiro ficou olhando para a cena com uma expressão que dizia: será que eu devia ter escolhido outro emprego? Ele até tentou fingir que era normal, mas dava para ver que estava apavorado. E quem não estaria? Eu só consegui pensar, isso é coisa de filme de terror, não de açougue. Depois dessa, acho que foi o mais perto que eu cheguei de virar vegano. Essa garota planejava assustar a irmã, mas quem acabou com o cabelo em pé foi ela mesma, porque depois da brincadeira, algo sinistro aconteceu. Hey, let's go get my sister. What are you doing? Assim que ela deu o susto, as risadas cessaram de repente. What are you doing? Gatinho, gatinho. Ela achou ter visto algo, e no momento em que as duas sobem as escadas, dá para ver o que realmente estava na casa. Go, 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 go. Mesmo sem perceber na hora, as irmãs ficam atentas e por uma fração de segundos é possível enxergar uma figura escura espreitando novamente. Oh my Danny. What? Que tinha mais alguém com elas ficou claro, mas quem era, ou pior, o que era? Acho bom essas duas saírem dessa residência imediatamente. Dois amigos resolveram se aventurar numa caverna completamente escura perto de onde moravam e acabaram tendo um encontro perturbador. Mas o que é isso? Uma criatura que foge da nossa compreensão ou alguém em um estado deplorável que habita a caverna? Assim que eles entraram, já deu para ver que tinha algo ali, mas talvez eles não tenham percebido que se tratava de alguém tão apavorante
e decidiram seguir em frente até verem de mais perto aquilo que deve ter se tornado o principal pesadelo dos corajosos. Agora sabem por que ninguém chegava perto do diacho dessa caverna, né? Existem muitos relatos de pessoas que passaram por experiências estranhas durante o sono, mas quando uma dessas coisas é capturada em vídeo, desbloqueia um novo medo em nossas cabeças. Enquanto essa mulher dormia, a câmera noturna gravou o momento em que uma mão completamente desconhecida aparece do seu lado e apalpa sua perna com muito cuidado, como se estivesse tentando evitar que a moça acordasse. A família ficou completamente assustada quando viu aquilo, por não ter ideia de quem poderia ser, e depois disso vivem com medo sem saber se era um invasor ou algum tipo de tormento do lado de lá. Elias era um guarda noturno que postava sobre seu trabalho, mas que depois de um tempo passou a mostrar coisas envolvendo o ocultismo, até que um vídeo específico chamou a atenção. O cara parece ter sofrido algum tipo de possessão, se contorcendo diante da câmera, o que fez com que muitos seguidores que não levavam a sério seus rituais passassem a acreditar que ele realmente estava mexendo com coisa ruim. A história fica ainda mais esquisita depois que ele tem um fim bem trágico, do qual eu não posso nem falar aqui. Um vídeo do seu suposto enterro foi postado por um amigo e depois disso, Elias nunca mais deu as caras na internet. Será que um espírito do mal tem o poder de atazanar um ser humano até chegar a esse ponto? As câmeras de segurança de uma escola no México registraram uma cena no mínimo perturbadora. Um professor aparentemente conversava com alguém, mas ele estava completamente sozinho na sala de aula. De acordo com o próprio professor, uma mulher estranha apareceu na porta, perguntando por um garoto. O detalhe, ele não tinha nenhum aluno com aquele nome na turma. Mesmo assim, tentou explicar, mas depois de trocarem algumas palavras, ela simplesmente desapareceu. Isso mesmo, sumiu, mano. Intrigado, ele saiu da sala e foi até o corredor procurar pela mulher. Nada, nem sinal de ninguém ali. Desconfiado, pediu para verificarem as imagens das câmeras de segurança. Foi aí que veio o verdadeiro arrepio. Em nenhuma parte do vídeo aparece mais alguém além dele. A mãe do aluno não existia, pelo menos não aparecia nas câmeras. A pergunta que não quer calar: quem ou que era esse ser? E por que estava procurando por um garoto que não existia? Durante uma viagem, um argentino decidiu filmar a paisagem para mostrar à esposa, quando notou a presença de algo sinistro. Do outro lado da margem, uma figura toda vestida de preto apareceu estática, mas logo começou a caminhar na beira da água até desaparecer por completo. Poderia ser apenas outra pessoa, né? Mas a silhueta era mais parecida com uma sombra semi-transparente, sumindo sem deixar rastros. O homem afirma que não havia mais ninguém no local, que é bastante afastado de qualquer lugar da cidade, levando muitos a acreditarem que se tratava de um espírito local.
O sistema de segurança de um depósito capturou o momento em que um funcionário chegou e colocou seu capacete sobre uma das geladeiras, um hábito diário. No entanto, dessa vez, o objeto se comportou de uma forma incomum. Sem motivo aparente, o capacete começou a se mover sozinho para frente, mesmo com a parte mais pesada na traseira, até cair no chão, assustando o funcionário. Na gravação, parece que algum tipo de força invisível está mexendo aos poucos no capacete, até ele cair no chão. Será que alguma coisa queria chamar a atenção do homem? Já dá para pedir as contas ou ainda tá cedo? Depois de escutar uns barulhos estranhos vindos do fundo da casa, uma família foi até as câmeras de vigilância ver qual animal tinha feito uma visita, mas se depararam com isso. Maluco, seja lá o que for, não parece se tratar de nenhum bicho que pulou ali para revirar o lixo. Muito pelo contrário, pela gravação, a coisa parece estar ciente de que estava sendo vigiada e fica espiando com cuidado por trás da parede. Os olhos da criatura são brilhantes e redondos, e sua estrutura é baixa, mas fica impossível dar um chute do que poderia ser. Ninguém da família diz ter visto algo assim antes, e muito menos conseguem arriscar o que poderia ser aquilo. É normal ter receio de coisas que acontecem próximos de nós. Mas e quando um evento sem explicação ocorre no céu? Também pode gelar a espinha, né? Mesmo que seja difícil de se compreender. Moradores locais do interior dos Estados Unidos ficaram confusos quando olharam para cima e viram uma sequência de números perfeitamente impressas no céu, mas sem nenhum significado. Segundo testemunhas, os números simplesmente apareceram e ficaram lá por alguns minutos, até sumirem como se fossem nuvens comuns. O fenômeno levantou várias hipóteses, desde uma falha na Matrix em que vivemos, até mesmo um alerta do governo sobre algo secreto para a população geral. Qual será o verdadeiro significado desse sinal? Se fosse eu, anotava e jogava na loteria. Vai que era um sinal divino para eu ficar rico. Qual seria a sua reação ao ver algo que não pertence ao nosso plano dentro da mesma casa que você? Enquanto gravavam uma conversa, uma garota notou a presença de mais alguém que parecia querer participar, e foi assim que ela reagiu. Jesus Christ! What? Oh my God! What, Emily? Fuck! What's wrong? Completamente em choque, a mulher cobre o rosto com as mãos, visivelmente abalada, incapaz de descrever o que acabara de ver no cômodo ao lado. Apesar do vídeo ser antigo, é possível observar a silhueta de uma mulher que, de alguma forma, não estaria visível para mais ninguém naquele momento, o que deixou a gravação ainda mais assustadora quando todos assistiram depois. Eu, hein? Tá amarrado em nome de Jesus. Um pai começou a filmar seu filho brincando com um ursinho e acabou confirmando algo que achava ser só paranoia. Olha, matar. O bicho de pelúcia parecia responder ao que o garoto dizia, deixando o pai desconfortável com a ideia de deixar o menino sozinho com um brinquedo aparentemente com vida própria. Olha, matar.
Ele ameaça se livrar do urso, mas o garoto implora para que não faça isso. Em seguida, o pai finge falar com alguém enquanto continua gravando, mas o ursinho permanece imóvel. Será que ele só se sente confortável em se expressar com o menino? Melhor se livrar antes que ele comece a se comunicar com todo mundo. Enquanto brincavam com a filha, um casal teve uma surpresa que ninguém esperava. O cachorro da família resolveu brincar com alguém que não estava lá. Mano, a bola rola até o dog e do nada ele começa a agir como se estivesse interagindo com alguém. Só tem um detalhe, não tinha ninguém na frente dele. Ele abanava o rabo, pulava, até dava a patinha, como se estivesse pedindo para continuar a brincadeira. A garotinha até percebe que algo está estranho, mas quando os pais finalmente reparam, o pânico é real. Eles ficaram tão assustados que quase esqueceram a menina para trás, enquanto tentam entender o que está acontecendo. E o mais sinistro, olhando bem dá para imaginar uma figura invisível, jogando a bola de volta e se aproximando para fazer carinho no cachorro. Só que essa figura não aparece para ninguém. A cena fica ainda mais esquisita quando você percebe o cachorro agindo como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Muito sinistro. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.